Olá, meus irmãos. A TV Gorgs começa uma série de entrevistas sobre os reflexos da pandemia do coronavírus na maçonaria, e em especial hoje falando da maçonaria gaúcha. Estão conosco o grão-mestre Celito Cristófoli, o grão-mestre adjunto Antônio Carlos Lampert e o ministro da Assistência e Previdência, Geraldo Jotz. Quero já, de imediato, saudar o nosso grão-mestre Celito e o grão-mestre adjunto Lampert, que estão em outro ambiente aqui do Centro Templário, claro, sempre respeitando aí os protocolos, grão-mestre. Sim. Uma saudação aos irmãos que nos acompanham. Então, eu quero saudar todos os nossos irmãos, dizer do prazer de encontrá-los de forma virtual. A gente tem participado de várias videoconferências com várias lojas, mas eu acredito que, neste momento, a comunicação ela é muito importante, principalmente a comunicação daquilo que os irmãos estão querendo ouvir. Eu aqui estou com o grão-mestre adjunto, eu vou me manifestar, depois o grão-mestre adjunto se manifesta também, né? E aí nós vamos responder aos questionamentos que a nossa área de mídia tem para a gente, tanto eu quanto o irmão Jost, que está num outro ambiente. Muito bem. E eu já peço a saudação do irmão Jotz, inicial aos irmãos que nos acompanham aqui na Gorgs TV. Bom dia a todos, querido grão-mestre, irmão Celito, grão-mestre adjunto, irmão Lampert, Rodrigo, nossos irmãos que nos assistem. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, podendo trocar algumas informações nesse momento tão conturbado que passa não só a nossa vida maçônica, mas a nossa vida em sociedade, né? Então, será um prazer poder, junto com o grão-mestre adjunto, discutir essas questões e ver a melhor maneira de voltarmos a nos encontrar. Então, como saudação inicial, fica essa mensagem. Muito bem. O grão-mestre que está aqui no auditório Cidade de Porto Alegre, onde tradicionalmente se reúne a nossa Assembleia Legislativa Maçônica, então começo pedindo para o irmão falar um pouco sobre a atuação da Maçonaria Unida do Rio Grande do Sul, do Gorgs e da Maçonaria Unida do Rio Grande do Sul, junto com a grande loja e o GOB-RS, neste momento de crise, né, grão-mestre? Porque em abril se iniciou uma campanha e essa campanha tem sido um grande sucesso, né? Uma campanha de arrecadação de alimentos, de material de higiene, limpeza em todo o estado do Rio Grande do Sul. Bom, em atenção à pergunta do nosso entrevistador, eu quero dizer que a gente, em março, quando iniciou essa pandemia, nós tivemos o cuidado e a observação do que ocorria para que isso não viesse a atingir diretamente todos os nossos irmãos. Naquele momento, muitas lojas nos solicitaram que a gente tomasse alguma providência, mandasse um decreto para fechar. Nós não fizemos isso, mas cada loja, de acordo com aquilo que ocorria no seu município, com as condições sanitárias que ocorriam, tomou as medidas. Muito bem. Nós, hoje, temos todas as lojas que não estão trabalhando de forma presencial, mas têm trabalhado, têm feito reuniões de videoconferência. E, então, diretamente respondendo à pergunta do irmão Rodrigo, eu quero dizer o seguinte, que nós não paramos porque nós buscamos manter as atividades administrativas que a gente podia manter e buscar também uma ajuda aos nossos irmãos e aqueles menos favorecidos que necessitam neste momento do apoio da sociedade toda, seja para a ajuda principal no que refere à alimentação, que muitos ficaram desempregados, principalmente aqueles que trabalham como autônomos,
que não puderam exercer a sua profissão, e nós buscamos, com isso, dar atenção àqueles irmãos e aquela sociedade em cada município que tivesse essa necessidade, porque muitas lojas começaram a trabalhar também nesse sentido. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi chamar os outros 2 irmãos do Grande Oriente do Brasil e da grande loja do Rio Grande do Sul, e nós fizemos um protocolo de intenção, e através das nossas fundações, a Fundação Maçônica de Educação, que é vinculada à grande loja, e a Fundação São João, que buscaram, através dos seus portais, atingir todos os nossos municípios onde nós temos lojas. E cada uma das potências também fizeram isso, e nós estamos com uma campanha aberta e temos tido grandes resultados, que eu me proponho depois a dar algumas informações se o entrevistador solicitar. Muito bem. Irmão Geraldo, que também o Ministério da Assistência e Previdência, desde o começo desta pandemia e quando chegou essa crise aqui no Rio Grande do Sul, passou a divulgar informações de utilidade pública para os nossos irmãos, né, para a comunidade em geral, sobre os principais cuidados. Aqueles cuidados do início, eles seguem hoje? Há alguma mudança com o decorrer do tempo, após a chegada mais efetiva dessa pandemia aqui no Rio Grande do Sul? Querido irmão Rodrigo, estimado grão-mestre, demais irmãos, na realidade, eu acho que houve mudanças de paradigmas, inclusive, né? Eu estava me lembrando agora, eu casualmente encostei no nariz agora há pouco, já peguei o álcool gel e passei de novo, né? Antes a gente encostava no rosto, nem se dava conta, pequenos detalhes, sabe? E hoje eu volto e meia, várias vezes por dia, ou vou no banheiro lavar o rosto com água e sabão, ou tranco a respiração e passo álcool gel no rosto. Quer dizer, são pequenos hábitos que a gente acaba adquirindo em virtude de toda essa pandemia. Eu diria o seguinte, aquilo que, se tu recordares, aquilo que a gente falou em março, lá quando eu comecei a dar aquelas mensagens do uso da máscara, né, do álcool gel, né, aquilo só aperfeiçoou. Eu acho que isso é bom para os nossos hábitos, viu? Porque assim como as pandemias vêm e vão, né, não está livre de daqui a pouco, o ano que vem ter outra, o outro ano ter outra. Obviamente, nós estaremos mais preparados, mas isso faz parte da nossa, até da nossa educação de como lidar com isso, né? Então, eu diria o seguinte, esses métodos de proteção, e que o GORG está fazendo muito bem, né, com os seus trabalhadores internos, a entrada no ambiente com máscara, né, o uso do álcool gel, agora, inclusive, botar tapete molhado para, inclusive, limpar os pés. Isso são coisas importantíssimas. Quantas pessoas estão colocando, por exemplo, o calçado fora de casa, põe para dentro de casa para levar no tanque, lavar o calçado embaixo? Então, eu acho que essas mudanças de hábitos, eu não acho, tenho certeza, vieram para ficar. E nos ajuda isso, viu, irmão Rodrigo? Eu acredito que em breve estaremos nos encontrando novamente, mas os nossos hábitos estarão mais apurados em termos de proteção. E é uma coisa que nós temos que fazer para nos proteger. E eu lembro, por exemplo, que a partir de 2009, com a crise do H1N1, muitas empresas passaram a disponibilizar álcool gel. Até ali era muito difícil você encontrar álcool gel. Né? Muito bem lembrado. O H1N1 foi o começo da nossa escola. Só que, como não chegou nessa avalanche aqui, nós não dávamos tanta atenção. E agora é diferente. Agora mudou a vida de todos nós. Tu vê, o grão-mestre está no ambiente, no mesmo prédio que tu, só que tu está no outro, eu estou no outro. Mas a gente começou a se relacionar de maneira diferente e a preocupação mudou, né? Óbvio que a gente não precisava disso para mudar nossos hábitos, mas isso
também é da vida. Vamos dizer aqui, assim, as mudanças que ocorrem no mundo de uma forma evolutiva, muitas vezes têm os seus vieses, e os vieses são novas doenças que vão surgindo, né? Pois é, grão-mestre, eu tenho aqui alguns questionamentos de alguns irmãos, vou tentar resumi-los alguns, tá? Mas antes disso, eu quero só pegar um gancho no que falou o irmão Geraldo sobre os novos hábitos. Você está dizendo um novo normal, né? No GORGS, no Grande Oriente do Rio Grande do Sul, esse novo normal está se estabelecendo aos poucos, começando com os colaboradores, né? Esses expedientes internos, agora abrindo para presencial. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessas mudanças que o senhor, como gestor, teve que introduzir também. Não tem nem dúvida, meus irmãos, porque acontece o seguinte, como referiu o nosso irmão Joste, os hábitos não são para o momento, eles são para um futuro que a gente não sabe antever quanto tempo será para o todo sempre. A gente vive sempre, principalmente na maçonaria, a gente tem muitos afetos, abraços, carinhos. A gente, quando encontra o irmão, o maior prazer é abraçar aquele irmão, dar um ósculo, recebê-lo. Sempre isso foi uma das coisas muito comuns na maçonaria. Mas hoje isso praticamente está proibido. E isso está proibido porque a gente não sabe ainda, como referiu o nosso ministro, até que ponto nós podemos chegar a voltar às mesmas atitudes anteriores. Então, o que nós fizemos? No primeiro momento, a gente fechou o trabalho presencial e dos colaboradores dentro do Grande Oriente, e a gente só trabalhou através de home office e por rede social, por telefone, por e-mail. Depois, quando a gente viu que as questões estavam um pouquinho mais possíveis de serem atendidas, uma vez que nós poderíamos equipar os nossos irmãos, os colaboradores todos, com esses equipamentos, como o caso de máscaras, como o caso de propé, ou senão o caso de tapete com água sanitária na entrada do ambiente e mais um tapete para secar os calçados, com álcool gel, com o cuidado para que façam seguidamente a higienização das mãos. Então, nós começamos a reabrir as atividades. Inicialmente, só dos colaboradores, com um período onde a gente dividiu os colaboradores. Uma segunda-feira vinha uma equipe, na terça-feira outra, na quarta-feira vinha outra, e assim por diante, para que a gente pudesse começar a atender. Quando a gente viu que esses elementos já estavam consagrados aí, em todos os ambientes, nas empresas, inclusive, os colaboradores vieram a trabalhar efetivamente. Só que nós diminuímos o horário de trabalho. Os trabalhadores trabalhavam das 9 às 18 horas, um intervalo de 2 horas. E para nós, neste caso, nós não tínhamos intervalo, porque a gente, desde o ano passado, a gente promoveu que o trabalho seria contínuo. Então, nós fizemos o seguinte: olha, os colaboradores deverão comparecer das 13 às 17 horas, ou seja, eles estão aí 4 horas à disposição dos nossos irmãos, daquelas pessoas que necessitarem comparecer ou fazer contato com o Grande Oriente. Inicialmente, o trabalho só foi por atendimento não presencial. E com os equipamentos todos. O colaborador recebeu máscara, tem que usar a máscara, ele tem que fazer a higienização quando ingressa. Nós temos vários dispensers ali com álcool gel em todos os prédios que a gente atende, tanto aqui no Centro Templário quanto no Palácio Maçônico. Nos banheiros, o sabonete líquido com toalhas de papel para fazer a higienização das mãos. E as orientações,
utilizassem, assim, preservassem aquele distanciamento. Então, mesmo se for na secretaria, os irmãos vão observar que há uma distância mais ou menos mínima de 2 metros de cada um dos colaboradores, certo? A partir agora dessa semana, nós começamos a dar a possibilidade de um atendimento presencial, com agendamento, com controle, pedindo que os irmãos viessem com a sua máscara. Se por acaso algum esquecer, nós vamos ter ali para oferecer uma máscara descartável, que fizessem a higienização das mãos, que passassem pelo tapete, que está com água sanitária e com um pano seco para secar os calçados, e que fossem fazer contato com aqueles que eles agendaram, e num máximo de 30 minutos. Assim também os veneráveis, os secretários de loja que queiram comparecer no Centro Templário ou no Palácio Maçônico para verificar alguma coisa na secretaria, estão liberados para isso, desde que façam o devido agendamento. Então, eu acho que com isso a gente começa a se adequar às condições e, como disse o irmão Jossi, pode ser por um tempo que a gente não pode estabelecer aqui, mas que talvez a gente tenha que utilizar por um bom tempo. Cuidado assim para não haver toques, abraços, assim, para que a gente não diga, olha, foi liberado, eles estão se abraçando, eles estão se passando os documentos, assim, e passando a mão no corpo, no rosto, tudo, para que isso evite realmente o contágio, como está se dizendo que pode ocorrer. Então, esse foi o que nós fizemos, e eu acredito que está se dando bem, está ocorrendo um bom andamento nos trabalhos e as coisas estão melhorando nesse sentido. E para dar um depoimento, até esta semana, depois dessa autorização da presencial, nós tivemos aqui uma visita de irmãos da Fundação São João e do Piquete Fraternidade Gaúcha, que estão preparando aí um evento que vai ser divulgado no momento devido, e nós recebemos essa visita em outra sala mais arejada aqui do prédio, não no estúdio aqui da rádio. Então, essas pequenas mudanças vão acontecendo, né, grão-mestre? E inclusive, como o grão-mestre disse, há um horário presencial à tarde no Grande Oriente e nos outros horários, né, pela manhã, os colaboradores continuam atendendo as demandas home office, por telefone, WhatsApp, tudo que está disponibilizado no nosso portal, lembrando, o portal www.gorgs.org.br. E um detalhe, grão-mestre, gostaria também já destacar que nós começamos a divulgar essa semana, o grão-mestrado do Gorgs mandou manufaturar estas máscaras aqui com o logo do Gorgs, com um símbolo maçônico aqui, que está sendo vendido a R$5, né, grão-mestre? Sendo que o lucro é todo direcionado, esse custo de R$5 ele paga o custo da máscara, e aí tem um pequeno lucro que é destinado todo à Fundação São João, uma máscara muito bonita, né? Tem uma versão preta também, é todo destinado à Fundação São João. Nós fizemos o cálculo, cada 50 máscaras, uma cesta básica de 13 quilos é doada. Então, é uma dupla ação, né? A loja pode comprar e distribuir essas máscaras para quem não tem, e ainda assim vai ajudar a comprar alimento para alguma família, né, grão-mestre? Importante iniciativa. É importante dizer que, vou ser bem claro, o custo da máscara é R$4, certo? Okay. Nós vamos vender a R$5, certo? Com esse R$1, a gente vai comprar ou dar os recursos para que a Fundação compre essas básicas. Se for 50, se for 40, ela vai determinar. Acho que é possível com isso. Não é um grande valor. Já me disseram, quem sabe tu vende a 6. Não, vamos fazer o seguinte, vamos vender a R$5, que eu acho que os irmãos podem adquirir, porque eles vão ter que usar isso aí, certo? Então, comprem, adquiram isso, que vão ajudar a Fundação São João. O Grande Oriente não leva nem R$1, nem um centavo disso aí. O valor pago foi R$4, vendemos a 5, o R$1 de diferença nós vamos somar e mandar para a Fundação adquirir as cestas básicas.
Muito bom. O venerável mestre da loja Caldas Júnior, aqui de Porto Alegre, o irmão João Alberti de Melo Fagundes, ele faz uma colocação aqui, grão-mestre. Acho que vai na esteira do que o senhor está comentando. Ele faz uma colocação sobre readequações na área financeira. Todo tipo de gasto, né? Ele coloca que, inclusive, a diminuição do expediente já está ajudando isso, né? Faz a referência, o elogio. E também ele pergunta no tocante às lojas, o que pode ser feito para essa readequação, se há como se fazer um tipo de readequação. Bom, cada loja ela tem a sua situação financeira definida através de uma mensalidade que cobra, certo? Essa mensalidade, ela normalmente ela contém o valor da captação que nós cobramos mensalmente e que muitos grandes orientes cobram anualmente ou semestralmente, os R$ 5 que são encaminhados para a fundação, e a diferença é valor para as despesas, a manutenção da loja, pagamento de locações, condomínios, despesa para compra de materiais. Né? Então, isso é uma questão muito da loja. O que nós estamos vendo em relação à questão financeira? A gente entende que o problema econômico ele vai gerar muitos problemas para muitos irmãos, com certeza, não tem nem dúvida. E a gente não está isolado dessa questão e a gente não quer dizer que não sabe disso. Bom, o Grande Oriente ele tem um custo fixo, que é determinado pela manutenção dos prédios, que embora alguns tenham dito, mas diminuiu, olha, o custo, na verdade, da manutenção não diminuiu nada, porque nós temos que manter a limpeza, manter a adequação, ele tem que se manter. E redobrar a limpeza até, né, grão-mestre? Como? Redobrar até a questão da higiene. Exatamente, nós compramos uma série de equipamentos e hoje nós temos que fazer a higienização diária de todos os prédios. Isso aumenta o custo maior, é um custo muito maior, e haveria necessidade até de ter mais empregados para isso, mas nós mantemos o mesmo grupo. Tá? Em relação à questão dos colaboradores, nós diminuímos hoje a atividade, não diminuímos ainda a remuneração, o que é previsto na legislação, mas tem uma coisa que os irmãos têm que entender. A maioria dos nossos colaboradores, com rara exceção, os nossos colaboradores não chegam a 15%, eles são nossos irmãos. Quer dizer, então, veja assim, a gente está buscando preservar os empregos, buscando preservar a remuneração de todos. Olha, num primeiro momento, a gente não fez nenhum corte, a gente não demitiu nenhum irmão, a gente não cortou a remuneração de nenhum irmão, de nenhum colaborador, porque a gente está vendo como que a gente pode manter isso. Se por acaso, mais adiante, a gente tiver que tomar uma medida nesse sentido, a gente vai fazer, não tem nem dúvida, utilizando o que a lei permite. Só que assim, meus irmãos, é importante que vocês entendam o seguinte, nós não podemos diminuir muito a estrutura que nós temos, porque nós já fizemos uma boa parte nisso aí. Para vocês terem uma ideia, desde que nós assumimos, nós já rescindimos o contrato de 4 colaboradores. E de 4 colaboradores que tinham uma média salarial muito alta, o que diminuiu já a nossa folha de salários. Bom, nós podemos pensar em diminuir mais? Podemos. Podemos diminuir o atendimento? Podemos, mas certamente isso vai levar a diminuir as atividades, e isso vai trazer problemas também para as lojas, porque aí nós não podemos criar um sistema home office para eles, não, eles vão trabalhar naquele horário, 4 horas, certo? Como a gente ainda está numa fase embrionária da questão,
a gente não tomou nenhuma atitude nesse sentido. Bom, mas aí o irmão vai perguntar, mas espera aí, nós estamos pagando a captação, nós estamos pagando a fundação, nós estamos pagando os aluguéis e os condomínios. Bem, os irmãos têm que lembrar algumas coisas. Captação, vamos falar sobre captação. A captação não é uma mensalidade. Não é mensalidade que é cobrada do Grande Oriente. É uma taxa que é cobrada para que cada obreiro de cada loja ele esteja vinculado a uma potência no Grande Oriente. Isso do Rio Grande do Sul. No caso, em todas as potências ocorre isso. Elas podem até ter outro nome. E vou dizer, a maioria das potências do nosso Brasil, dos Grandes Orientes, cobram isso de forma anual, em janeiro ou fevereiro. São Paulo, por exemplo, eles cobram o valor inteiro no mês de fevereiro. Nós cobramos mensalmente para que não traga assim não seja tão impactante na questão financeira de cada irmão. Segundo lugar, a nossa captação não tem tido reajuste há 3 anos. Não tem tido reajuste. Ela é, hoje, se não a mais barata, uma das mais baratas do país. De todos os Grandes Orientes, nós fizemos a pesquisa. Então, veja assim, R$ 29,00 é um valor. Agora, tem mais uma questão aí. O Grande Oriente, o grão-mestre, ele não pode abrir mão de cobrar a captação exatamente porque é uma taxa e porque ela está no orçamento. E não há como nós abrirmos mão de receita, porque aí nós cometemos improbidade administrativa. A improbidade administrativa é prevista na lei civil, inclusive. E o administrador, no caso, o presidente, no caso, o grão-mestre, ele pode responder civil e criminalmente se não cobrar esses valores. Tá, mas e qual é a solução aí? Bom, só tem uma solução. Quem estabeleceu e quem aprovou esse valor foi a Assembleia Legislativa Maçônica. Se a Assembleia Legislativa Maçônica, através de um projeto, aprovar, e o grão-mestrado vai cumprir, não tem problema. Vai aprovar uma diminuição por um determinado período, nós vamos aceitar, não tem problema. Vai comutar alguns meses, vamos aceitar. Claro que isso vai trazer reflexos no nosso orçamento. E provavelmente nós vamos ter que abrir mão de uma série de atividades de serviço. Mas tudo bem, nós vamos cumprir. Quanto ao valor da fundação, esse nem entra no Grande Oriente. A cobrança vai direta para a fundação. Então, a questão tem que ser resolvida diretamente com a fundação. Mas aí os irmãos dizem, mas a questão é que nós temos prédios locados no Grande Oriente, no Centro Templário e no Palácio Maçônico, e nós não estamos utilizando. E tem aí alguém diz, diminuiu imensamente a despesa. Não diminuiu, meu Deus. Como eu digo, a gente tem que manter a higienização, a gente tem que manter... Pode ter diminuído que não há sessões, não se liga o ar-condicionado, diminuiu talvez a luz, o valor da luz, é possível. A energia pode ter diminuído um pouco, realmente. Mas o demais não diminuiu, certo? Agora, tem mais uma coisa que talvez os irmãos não tenham lembrado, que nós falamos lá no início. Aquelas lojas que tiverem problemas e que tiverem dificuldades realmente para o pagamento dos seus valores, das suas prestações, elas têm que levantar essas questões para o programa mestrado, mandar isso, e nós vamos verificar caso a caso, porque pode ter, e eu sei que tem lojas que terão dificuldades, e essas nós vamos atender, todas elas, nós não vamos deixar nós não vamos tornar irregular, nós não vamos deixar de promover o pagamento parcelado, nós não vamos deixar de pensar, talvez, de comutar alguma parte dessa alocação e deste condomínio, nós não vamos deixar de fazê-lo. Mas eu não posso tomar isso como uma medida geral, porque, senhores, se eu tomar isso, a nossa receita, nós vivemos do quê? Nós vivemos da captação, da alocação,
da iniciação, elevação dos serviços que nós prestamos. Esses serviços estão parados. Nós estamos, desde fevereiro, zerados. Não temos nenhuma receita em relação a isso. Nenhuma. Certo? Hoje, a receita está vindo do pagamento. Tem muitas lojas que não estão pagando, estão inadimplentes. Nós não estamos cobrando de ninguém. Nós estamos esperando que elas venham para discutir com a gente como que vão fazer para fazer o pagamento. E, neste momento, é o momento do acordo. O momento do acordo que tem que ser feito. Então, digo para esse irmão que fez esse questionamento, vamos pensar de forma global. Ela não pode ser uma coisa retira o horário, demite empregado. Não. Em princípio, não. Se nós tivermos que chegar a isso, nós vamos ter que fazer, vamos fazer. Mas vamos pensar em manter os empregados. A maior coisa que se busca aqui, que se está discutindo hoje a economia, é que muita gente vai ficar desempregada, muita gente vai ficar sem salário, muita gente diminuiu o seu salário. E aí, como vamos empobrecer o Brasil? Não é esse o objetivo. Então, a gente tem que começar a dar o exemplo. Se nós tivermos, volto a repetir, que fazer isso, nós faremos. Mas vamos contar com o apoio de todas as lojas para que busquem, entendeu? Satisfazer as suas questões pontualmente. Eu já recebi de várias lojas, estamos analisando. Veja assim, estamos abertos a todos. Entre em contato através do telefone, de forma por e-mail. Peço que não mande de forma no meu WhatsApp, porque o meu WhatsApp ele é pessoal. Eu respondo a todos. Mas aí eu de repente, não tenho condições de dar a resposta a todos e fica lotado a minha caixa. Então, procurem usar os canais que já foi informado ali pelo irmão Rodrigo para fazer o contato. E também, se tiver que vir presencialmente, que venham lá, não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Faço o agendamento e venho lá. Eu gostaria só de pontuar aqui, antes de levar a próxima questão, pontuar duas questões bem rápidas, grão-mestre, para lembrar aos irmãos de que, na questão da diminuição do horário presencial, né, afora o horário presencial, os irmãos podem ser atendidos via internet, por qualquer um dos colaboradores nos telefone, por telefone, WhatsApp. Então, há uma extensão desse atendimento, não ficou restrito, né, em nenhum momento. Não houve. Então, nem volto a dizer, restrito. Olha aqui, não houve diminuição de horário do trabalho. Não houve. Isso que é importante. Os empregados trabalham as mesmas 8 horas diariamente. Só que lá no ambiente, eles trabalham aquelas 4 horas. As outras 4 horas, eles estão atendendo nas suas residências, nas suas casas. Como já disse o Rodrigo, home office. Se você quer falar com o irmão Rodrigo, você liga o telefone, ele vai te atender na casa, onde ele estiver. Se você quer falar com o irmão Ricardo, por exemplo, tá? Vai lhe atender. Se você quer falar com o irmão Lamper ou grão-mestre, ele vai lhe atender. Até, na verdade, a gente nem tem horário, né? Os administradores, mas a gente vai atender. Se você quer falar com a Terezinha, por exemplo, ela vai te atender na casa. Ela não pode te dar a resposta agora, ela vai te dar a resposta. Então, não houve diminuição de horário. Não houve. E a segunda questão que eu quero pontuar bem é que isso que o grão-mestre falou. Não será nenhuma loja, nenhum irmão deixado de lado. Se houver problema, o Gorgs está a postos e o grão-mestre está à disposição para equacionar, se não resolver esse problema do irmão já no momento que é colocada essa demanda. Deixa eu só colocar, que o grão-mestre reforçou bastante ali. Eu vou deixar no link, na descrição aqui do vídeo, o e-mail do grão-mestre e repetir o portal ali do Grande Oriente. Tem todas as informações no portal para que os irmãos entrem em contato com o grão-mestre, com o ministro da Assistência, com o Ministério da Comunicação, das Finanças, da Administração, enfim, todos os contatos no portal do Grande Oriente. Só vou levar adiante que o tempo está passando, né? E o tempo urge. O grão-mestre tem seus afazeres, o ministro Geraldo, que é médico, tem muitos afazeres também. O grão-mestre é advogado, ainda atuando.
eu vou reduzir algumas perguntas de vários irmãos aqui. Tem irmãos lá de Rosário do Sul, tem irmão de São José do Ouro, tem irmão aqui em Porto Alegre. E um resumo desses questionamentos, tem irmão de Canoas, de várias cidades, de Gravataí, de Bom Jesus, fazendo uma pergunta de várias formas, mas no resumo é uma pergunta. Como e quando poderemos retornar às atividades? Levando-se em conta, grão-mestre e irmão Geraldo, claro, a questão das peculiaridades de cada município. Como falamos aqui, Canoas, já há possibilidade de reuniões, encontros até 15 pessoas. Bom Jesus está anunciando que vai fechar o comércio porque lá subiu o número de infectados. Então, levando-se em conta essas diferenças regionais, os irmãos querem saber como se reunir e quando já podem se reunir, se há alguma proibição, se não há. Não sei quem gostaria de falar primeiro, grão-mestre, irmão Geraldo. Eu vou me ancorar no irmão Geraldo para que ele fale das questões sanitárias, principalmente, dos cuidados. Depois a gente fala sobre essa questão assim mais administrativa e o que o grão-mestrado pensa em relação a isso aí. Então, eu gostaria que o irmão Geraldo desse a sua parte, que é muito importante. Obrigado, grão-mestre. Como a gente vive numa federação, existem as leis nacionais, estaduais e municipais. Então, conforme os decretos, né, nós temos que seguir, do ponto de vista sanitário, aquilo que está sendo determinado. Por mais que o decreto estadual nos libere para fazer reuniões, já podemos, daqui a pouco, ir a restaurantes. O município de Porto Alegre é um exemplo, liberou, os restaurantes estão abertos, shopping center estão abertos, mas sempre se preservando o cuidado. As igrejas podem estar abertas para cultos. O cuidado, qual o cuidado? O uso de máscara em todo o ambiente fechado. Isso é condição. Isso é condição. Segundo, o distanciamento, 2 metros de distância de cada um. Terceiro, se tu tem num ambiente que servia 50 mesas para 4 pessoas, esse ambiente hoje, pela regra municipal em Porto Alegre, vai servir 25 mesas para 4 pessoas. Por que 4 pessoas? Subentende-se que aquelas pessoas normalmente são da mesma família, né? Obviamente, no restaurante, tu tira a máscara para te alimentar, enfim. Mas, se não for em relação à alimentação, né, tu tendo esse distanciamento, e isso vai depender do espaço físico, uma coisa é tu estar num ambiente que caiba 100 pessoas, bom, com esse distanciamento, daqui a pouco vai caber 50. Tu está num ambiente que cabe 50, daqui a pouco, nesse ambiente, vai ser permitido 25. Então, essas questões sanitárias é que os irmãos têm que observar, né? A questão da ritualística, o grão-mestre certamente vai falar. A questão das reuniões, da permissão aos templos, o grão-mestre vai comentar também. Agora, do ponto de vista sanitário, o que a gente está aqui para ajudar no grão-mestrado e os irmãos diz: não tem proibição de ter reuniões. Não vou entrar no mérito da questão maçônica, reuniões, palavra reunião, não tem a proibição de ter, tem a determinação e a orientação de se usar máscaras e do distanciamento, respeitando isso, obviamente, sem falar na higiene das mãos, né? E que muito bem colocada pelo grão-mestrado, a higiene dos pés, que isso não é todo local, tu não vê os restaurantes ou shopping center, tu passando com o pé num líquido para depois secar o pé e entrar no ambiente. Óbvio que são locais que estão constantemente sendo limpos, né? Mas com essas precauções de higiene, não vemos impedimento algum de voltarmos a ter determinados tipos de reuniões nos nossos templos. Esses tipos, bom, aí eu pediria ao querido grão-mestre, irmão Celito, que comentasse em relação aos tipos de reuniões. Só antes de passar para o grão-mestre, aproveitar já o gancho, irmão Geraldo, quais são as efetivas formas de proteção
que os irmãos podem utilizar máscara, luva... Máscara, eu diria o seguinte, talvez melhor que luva é o álcool gel, sabe? Porque a luva a pessoa se despreocupa um pouco e fica passando a mão em tudo que é lugar, né? E ela fica com a sujeira na luva, né? Já o álcool gel, tu tá sempre, ainda mais tendo os dispensadores, tu tá sempre colocando. Então, essas questões a gente não abre mão. A máscara e a luva, fora o distanciamento. Não vejo a necessidade de usar o face shield. Realmente não vejo, para quem já está com máscara, né? Eu até tô... que é o rosto inteiro. O face shield é o que é o rosto inteiro. Eu até estou editando, vai ter um outro artigo meu que vai ser publicado numa revista científica, que a última frase serve não só para os otorrinos, para as pessoas que leem essa revista científica, mas serve para nós. Que é uma frase bem singela que diz o seguinte: a minha máscara te protege, a tua máscara nos protege. É essa mensagem que deve ficar. Grão-mestre. Grão-mestre. Bom, meus irmãos, eu sei da ansiedade dos irmãos, do retorno, de ver os seus irmãos, abraçar, eu acho, diante daquilo que fala o nosso ministro, eu acho que já é uma coisa bem mais distante. Agora, também eu tenho recebido esses dias uma loja me disse, olha, nós vamos recomeçar as atividades aqui, nós queremos saber se o senhor vai encaminhar uma autorização, e nós queremos recomeçar. E, olha, primeiro eu quero saber como está a situação no teu município. Não, está tudo liberado, está tudo liberado. Bom, está tudo liberado. É aquilo que falou o irmão Joste. Se nós não nos atentarmos para as questões de ordem pública, sabe o que vai ocorrer, meus irmãos? Amanhã aparece um fiscal, ele chega lá naquela loja, ele fecha a loja e ele multa a loja e aquilo vai para a mídia. Maçonaria não atende a ordem legal, está trabalhando em ambiente fechado. Infecta 2, 3, 5, 10, como ocorreram nos frigoríficos que a gente sabe, né? Bom, então, isso é um cuidado que tem que ter, não tem nem dúvida. E eu acho que aquilo que o irmão José falou, olha aqui, ó, meus irmãos, ó, eu estou aqui com o meu dispenser de álcool gel que eu deixo no bolso. Eu acho que cada um deve levar o seu álcool gel. Cada um tem que levar. Não vai ter, entendeu? Na entrada aqui dos nossos templos, vai ter o dispenser, não tem nem dúvida, vai ter o dispenser. Com álcool gel, com álcool 70, a gente vai ter, como eu já falei, os banheiros com sabonete líquido, com papel, com toalha de papel, vai ter. Mas isso eu peço que as lojas providenciem isso, que tem os seus templos aí no interior, em locais que são proprietários de templo. Bom, eu digo para vocês o seguinte, ó, primeiro, quando começaram as videoconferências, eu participei de algumas e disseram, olha, nós estamos fazendo uma sessão por videoconferência. Não, senhor. Não existe sessão por videoconferência. Sessão é aquela que tu fecha o teu templo e que lá no final tu jura, todos juram, que aquilo que a gente tratou, falou lá, a gente guarda por segredo. Então, ele tem que ter realmente as portas fechadas. Então, eu digo, primeiro, é uma reunião por essa razão, que a gente não está no tempo. Segundo lugar, porque essas plataformas a gente não sabe como elas podem ser hackeadas, como pode haver intervenção nelas. A gente não sabe. E outra coisa, está no ambiente. Esse ambiente, quem é que está passando ali atrás do ambiente? É a cunhada? É o meu irmão? É o meu filho? Esses não são maçons. Como que eu vou ter ali atividades ritualísticas e maçônicas? Não existe isso.
Eu quero que vocês entendam que não existe. Então, são reuniões, sem nenhum cunho ritualístico. Nenhum trabalho que ele tenha algum cunho ritualístico preferencialmente, nenhum trabalho deve ali ser proferido nessas reuniões. Então, isso foi uma saída, uma pequena saída. Então, agora o irmão fala, o irmão José já adianta, e é verdade, eu concordo com isso. Eu concordo que nós temos que nos adiantar com isso. E eu vou até adiantar para vocês, então, uma questão. A gente está pensando, a semana que vem nós vamos nos reunir, vermos se nós temos condições de liberar os templos do Centro Templário e do Palácio Maçônico. Olha aqui, agora volta a questão financeira, vai nos trazer um custo muito maior, mas talvez porque nós vamos ter que fazer a higienização antes e depois do uso do templo. E a higienização não é uma higienização simples, nós vamos ter que comprar equipamentos especiais para fazer a higienização. Mas nós estamos pensando. Agora, diante do que disse o irmão Joste, não há como se fazer sessão ritualística. Não há, meu. Primeiro, uma loja me disse, não, nós vamos fazer, inclusive nós estamos fazendo umas adaptações no ritual. Não pode. Ninguém pode adaptar. O grão-mestre não pode dizer como tem que ser o ritual. Existe um ritual que ele é feito, já está elaborado, ele já existe há muitos anos e que nosso departamento de liturgia e ritualística analisa e mandou para os irmãos, tem que ser usado o ritual. E esse ritual tem o quê? Toques, palavras, afetos, palavras proferidas de perto. Isso aí não dá para mudar. Não dá para mudar. Então, não tem como se fazer sessões ritualísticas por enquanto. Então, eu aconselho, e eu não vou fazer um decreto nesse sentido, porque eu não fiz um decreto para fechar. Não vou fazer um decreto para abrir se eu não fiz um decreto para fechar. Mas eu vou encaminhar instruções, provavelmente, dentro daquilo que o irmão Joste falou, para que as lojas, se quiserem, elas façam reuniões presenciais dentro daquelas prerrogativas que foram determinadas. Primeiro, a questão federal, estadual, municipal. Eu sei que tem municípios aqui que estão possibilitando algumas reuniões. Porto Alegre, por exemplo, abriram bares, mas não abriu cinemas, por exemplo, não abriu teatros, certo? Então, tem que olhar a questão de ordem municipal, porque senão vocês serão punidos pelo município. E aí fecha, aí é multa, aí é maçonaria na mídia jornalística. Certo? Assim, nós temos que cuidar disso. Então, primeira coisa que eu entendo. Alguma pergunta, irmão Rodrigo? Não. Eu achei que o senhor havia concluído. Por favor, grão-mestre. Não, só para dizer o seguinte. Acredito que as reuniões podem ser feitas dentro daquilo que o irmão Joste falou. Primeiro, com máscara, com álcool gel que um vai trazer, vai ter o dispenser para fazer a higienização, com o distanciamento que deve ser, e tem que ser reuniões administrativas ou públicas, com as portas abertas para a sala dos passos perdidos e para o átrio. Porque se nós não fizermos isso, e com o ar-condicionado coisa para ele fazer a circulação do ar. Quem tiver janela, abrir a janela. E se tiver janelas, abrir as janelas. Porque aí, meus amigos, não ofendemos nada daquelas regras legais e sanitárias. Então, eu acho que nós temos que começar por aí. Depois, a gente pode ver o andar da carruagem, como a gente diz, como que a gente pode começar a trabalhar com nossos templos fechados. Mas eu acho que, num primeiro momento, nós temos que ter esse cuidado, para que a gente não venha... Olha, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, nós temos que agradecer ao grande arquiteto do universo. Nós tivemos só 2 irmãos infectados que foram curados. Nós não sabemos nenhum de o falecimento de cunhado, se sabe assim de parentes um pouquinho mais de longe, mas não se sabe de pessoas mais de perto que têm morrido em função do Covid-19. Então, nós temos que preservar isso.
Eu acho que é isso. Irmão Rodrigo, Sim. Aproveitando só a deixa do grão-mestre, aquilo que ele falou é por demais importante. Quando os irmãos acham que vai se investir menos, vai se investir muito mais, porque até a limpeza dos ar-condicionados de todos os templos, eles têm que cada vez mais serem rigorosamente limpos, né? Porque é eles que filtram o ar que está ali. E hoje o tipo de ar que a gente usa não faz mais exaustão. E isso daí demanda um investimento muito grande. Por isso, fazendo cor aquilo que o grão-mestre falou, justamente para preservar a vida de todos nós que estamos ali dentro. Isso é muito importante. Muito importante. E eu só quero lembrar de novo, nós estamos em ambientes separados aqui. Eu estou sem máscara porque eu estou sozinho numa sala. Os irmãos não têm a visão aqui, mas o estúdio tem uma sala, né, grande aqui. É bem arejada, tem janelas. O grão-mestre está sozinho também no ambiente. Tem o grão-mestre adjunto que está com ele, que está com a máscara mais distante, no ambiente também é ventilado. Então, e o irmão Geraldo está na casa dele, sempre respeitando todos os protocolos. Eu quero encaminhar a minha última colocação para o grão-mestre, para o ministro. Antes, mandando um abraço aqui para o irmão Eglis Martins, que é conselheiro do Gorgs, ele confirma, né, a informação de que Canoas, sim, está autorizando alguns tipos de reuniões com regras determinadas, com um protocolo sanitário e tal, mas Canoas, que eu usei para citar os exemplos, né, de cidades que estão liberando ao passo que outras estão fechando, como o Bom Jesus, aí, que deu um surto de uma semana, em uma semana subiu de 1 para 22 casos. Então, a prefeitura faz corretamente o fechamento. Então, um abraço para o irmão Eglis Martins, também para o irmão Gustavo Dávila, que é primeiro vigilante da loja Arthur Pereira, e também lá de Rosário do Sul, o nosso irmão aqui, São José do Ouro, nosso irmão Adilo Gelaim, que é o venerável mestre lá da loja Dharma, também enviou o seu questionamento. Tá? E daqui a pouquinho eu vou trazer também. Rosário do Sul está aqui. O irmão Everton Cardoso Leal, ele fala do comprometimento, como se manter o comprometimento. E aí eu quero pegar esse link do irmão Everton, lá de Rosário do Sul, dar um abraço para ele, para todos os irmãos lá em Rosário, e já com esse gancho, com esse link, eu faço a minha última pergunta para o grão-mestre e para o irmão Geraldo. Comprometimento, como manter o comprometimento? Com isso, qual é a visão dos irmãos, com toda a sua experiência, com as potências no resto do Brasil, no resto do mundo? Qual é o caminho que vai se caminhar? Né? Qual é o caminho que vai se trilhar, melhor dizendo, corrigindo? Qual é o caminho que vai se trilhar de agora em diante para a maçonaria? Vocês já vislumbram alguma coisa? Pegando como gancho essa questão do comprometimento, da continuidade, né? Já que, como disse o grão-mestre, não estamos conseguindo nos encontrar, né? Como é que fica essa questão? Vocês já vislumbram isso para o futuro? Não só aqui do Gorgs, mas da maçonaria de modo geral. Irmão Geraldo, acho que pode começar e depois a gente encerra com o grão-mestre. Obrigado, irmão Rodrigo. Eu diria o seguinte, eu não tenho dúvida que vai passar. Eu não tenho dúvida disso. Como outras pandemias passaram, não tenho dúvida que nós vamos voltar à nossa ritualística, vamos voltar a nos abraçar, né? Se é essa a preocupação, vamos, né? Vamos voltar a transmitir aqueles sentimentos mais próximos que só quem é maçom sabe como é feito, né? Não tem dúvida disso. Se tu perguntar o tempo, olha, talvez não dá para arriscar, talvez demore um pouco, e se demorar um pouco, lá para o final do ano, um pouco menos, né? Bom, isso tudo vai depender da curva, vamos dizer, de crescimento da doença, né? E de óbitos. O Rio Grande do Sul é um estado que tem as menores taxas de óbito do país, né? Se preveniu, se antecipou, né? A maçonaria também se antecipou, né? Lá em março, nós, o grão-mestre e eu, reunidos, decidimos fazer aqueles informativos, 1 e o 2, se bem se recordam, né? E, enfim, nos protegemos. Eu acredito, né, que conforme essa curva, se o pico dessa curva que é falado for agora em junho e começar a declinar em julho, agosto,
talvez em setembro se volte à ritualística, né? Eu não tenho dúvida que voltaremos, isso eu não tenho dúvida nenhuma. A questão temporal vai depender do nosso estado, né? Isso e das nossas localidades. Isso, como bem frisou o grão-mestre, a questão é o município, tá? Então, vamos ver com essas portas que estão se abrindo agora, vamos ver a evolução disso. Mas só para deixar o irmão que fez a pergunta tranquilo, do ponto de vista do comprometimento, para mim, continua o mesmo. Aliás, dobrou o comprometimento, porque nós estamos falando de uma maneira virtual, onde nós não sabemos quem está nos vendo. Por isso, a mensagem do grão-mestre é importante. Não podemos transmitir aquilo que só em loja nós transmitimos, né? Na questão virtual, mas o comprometimento é o mesmo. E o comprometimento a gente vê pelas reuniões administrativas que os irmãos fazem na parte virtual. Esse é o comprometimento. É o comprometimento dos irmãos que trabalham anonimamente para conseguir aquelas cestas básicas, doação de mais de 30 toneladas, capitaneado muito bem pela Fundação São João, pela Fundação Maçônica Educacional, né? Mas tem muitos irmãos que trabalham anônimos ali, que não são citados. Esse é o comprometimento da ordem. A ordem está mais do que nunca comprometida com a sociedade, como sempre teve. E o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, o comprometimento está em alta, diria eu. Fica essa mensagem para o nosso irmão. Grão-mestre, até com isso que disse o irmão Geraldo, mais de 80% das lojas, as instituições paramaçônicas, os demolês, as filhas de Jó, nossos sobrinhos, né, trabalhando muito nessa questão do auxílio a quem necessita. A campanha que foi deflagrada pelo senhor, pelo grão-mestre da grande loja, o irmão Norton, e o grão-mestre do GOB-RS, o irmão Sitiá, e muito bem capitaneada aí pela Fundação São João e Fundação Maçônica Educacional, mas o importante nessa campanha foi que as doações ficam nas comunidades, né? Então, eles gerenciam, mas tudo acontece nas comunidades. Então, isso demonstra aí, né, esse comprometimento. E esse espírito deve continuar, grão-mestre. É o que o senhor pensa? E qual é a sua ideia para o futuro da maçonaria, pós-pandemia? Bom, em primeiro lugar, em relação ao que o irmão Joste falou, é bem verdade. Olha aqui, ó, eu me sinto como grão-mestre muito compromissado com isso. E não pensem que o cargo me trouxe qualquer vantagem. Pelo contrário, se for pensar familiar e econômica, ele me trouxe desvantagem. Mas eu estou comprometido com esse objetivo, que é trabalhar com nossos irmãos. Então, o comprometimento ele tem que continuar. E isso nós temos feito. Para vocês terem uma ideia, eu tenho participado, em média, 2 a 3 videoconferências diariamente, nas lojas, na Comab, com o grão-mestre. Hoje mesmo, de manhã, eu tive em conversa com 3 grão-mestres, vendo o que eles estão fazendo, vendo como que nós estamos fazendo. Eles estão perguntando como nós estamos fazendo. Quer dizer, a maçonaria está trabalhando. Então, não vamos pensar agora, olha, acabou a maçonaria. Pelo contrário, agora que é o momento da gente mostrar que é maçom. Se nós tivermos problemas de ordem financeira, econômica, que vamos ter, bom, vamos tratar esse irmão, vamos ajudá-lo naquilo que puder. Para que vocês tenham ideia, eu vou só antecipar para vocês que nós estamos criando um banco de negócios que vai ser colocado nesse novo sistema que nós temos, e não é só nós. Mato Grosso já tem, São Paulo, Santa Catarina, onde a gente vai procurar os irmãos. Quer dizer, se eu preciso de um advogado numa cidade, eu vou buscar aquele... Se tem um advogado irmão, vou buscar aquele advogado, um médico, um engenheiro, uma empresa, um serviço e assim por diante. Quer dizer, vamos nos comprometer com os nossos irmãos primeiro. Em segundo lugar, esse comprometimento faz com que a gente não abandone aquilo que a gente lá na iniciação ouviu, jurou e prometeu. Porque senão, para que eu fui iniciado? Fui iniciado para quê? Hoje não serve mais a maçonaria. A maçonaria tem que servir, inclusive, nos momentos críticos,
E a história é o exemplo. Quantas e quantas vezes a maçonaria agiu nas pandemias, nas guerras, nas revoluções, a história é muito profícua nisso aí. Nós não podemos, como diz, abandonar o barco neste momento. Este é o momento de nós agarrarmos ao leme deste barco para levarmos ao rumo que ele pretende ser, que é o objetivo nosso, o ideal de sermos homens livres, justos, que trabalham pela sociedade. Esse é o nosso comprometimento que nós não podemos deixar de fazer. E vamos agir paulatinamente. Vamos fazer as críticas, vamos dar as opiniões, mas não achar que tudo está terminado. Os irmãos, não está terminado. Como disse o irmão José, vai passar, como tudo passou. Quando tivemos a gripe espanhola, em 1918, o Porto Alegre tinha 120 mil habitantes, morreram 15 mil pessoas, morreram mais de 10%. Hoje, Porto Alegre, aqui, tem 1,5 milhão de habitantes, só temos 25 ou 26 óbitos. Podemos chegar a 50, a 100 óbitos até. Não é um percentual tão grande. A gente não quer perder ninguém, é verdade, né? Não quer perder ninguém. Mas a gente tem que dizer que vai passar. Passamos pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, pelo H1N1, passamos por tudo. Né? O HIV ia matar quantas pessoas a gente está convivendo? Haverá medicamentos, haverá vacinas num breve tempo, com certeza, que vão prevenir isso. Então, vamos nos comprometer a manter unidos, continuar nesse espírito maçônico que a gente tem, porque só com isso nós vamos conseguir vencer a pandemia e vamos vencer a crise econômica também, com certeza. Muito bem, meu irmão, grão-mestre Celito Cristófoli, ministro da Assistência e Previdência, Geraldo Iotes. Eu não sei se os irmãos têm mais alguma colocação antes do encerramento. Grão-mestre, tem mais alguma colocação? Irmão Geraldo? Gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade. O irmão Rodrigo está aqui contigo, com o grão-mestre, e também procurar tirar a dúvida que os irmãos possam ter, né? E dizer que, como disse, bem que falou o grão-mestre, estamos sempre à disposição, sempre, 24 horas por dia, naquilo que a gente puder auxiliar. E desejamos um bom final de semana e uma boa caminhada nessa conturbada pandemia, que o grande arquiteto ilumine a todos sempre e guarde. Muito obrigado. Então, eu quero cumprimentar a todos os irmãos, agradecer pelo tempo que estiveram conosco, dizer novamente, o grão-mestre adjunto, a administração, os colaboradores estão à disposição de todos os irmãos. Nós não vamos deixar nenhum sem dar a resposta que precisa e ajudar e colaborar naquele que precisa. Desejo a todos um bom fim de semana e que o grande arquiteto do universo abençoe a todos e as suas famílias. Muito obrigado. Estamos encerrando essa primeira entrevista da série que pretendemos ainda na Gorgas TV para falar sobre a atuação da maçonaria e o pós-pandemia. Obrigado ao ministro da Assistência e Previdência, irmão Geraldo Iotes, e ao grão-mestre do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, irmão Celito Cristófoli. Lembrando da máscara que os irmãos podem adquirir no Grande Oriente do Rio Grande do Sul, ao valor de R$ 5,00, sendo que o lucro é direcionado à Fundação São João. E também lembrando aos irmãos que acessem o portal do Gorgas, gorgs.org.br. Um forte e fraterno abraço a todos. Até a próxima entrevista.